E antes de falarmos alguma coisa, vamos ouvir esse grande testemunho do Léo Stronda. É isso mesmo, pessoal. Das aflições que a gente passou e vem passando e conseguiu entender. Desde algum tempo atrás, é, antes da pandemia, os shows começaram a diminuir. E quando chegou com a pandemia, estagnou completamente, né? Todos os artistas pararam, a gente parou também. E quando voltou da pandemia, eu já voltei também com uma outra cabeça, uma outra visão sobre a vida, sobre muitas coisas. Eu vim amadurecendo muito. Eu passei por umas crises existenciais com meus 25, 26 anos. E agora, próximo dos 30 também, eu passei umas outras crises Aham. existenciais. E eu já vinha querendo mudar um pouco o segmento, nosso segmento, né, do Morrison. No entanto, que a gente fez o álbum acústico, Diana, que ficou muito mais. Pessoal, antes de continuar, já vou pedir para você aqui, antes de continuarmos vendo esse belo testemunho do Léo Stronda, tá? Eu já vou pedir para você se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário. Isso é extremamente importante para nós, é importante que nós estejamos juntos, tá? Isso mesmo, pessoal. O Léo Stronda faz um forte testemunho e anuncia o fim do bonde, né? É isso mesmo. Quem nunca acompanhou o bonde do Léo Stronda, tá? O bonde de Stronda, o bonde da Stronda, né? Então, pessoal, ele anunciou o fim, né, do grupo dele e ele veio a público agora informar a todos realmente o motivo pelo qual e tem um testemunho muito forte dele, muito forte mesmo, independentemente de qualquer situação. Léo, parabéns pela sua decisão. Nós sabemos que não é uma decisão simples assim, feita de do dia para noite, mas é uma decisão que é construída através da presença de algo muito maior, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, cara, Deus te abençoe e continue, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e pode ter a maior certeza que nós aqui, a grande maioria, estará sempre do seu lado, cara. Vamos acompanhar o que o Léo Stronda tem a dizer. Ah, Maneira, ficou mais essa onda, essa cara nova que eu acabei adquirindo com o tempo. Depois a gente fez o álbum Quatro Estações, onde veio bem mais maduro, fala sobre amor, sobre relacionamento. Mas ainda era o Léo antigo, ainda tinha o Léo antigo. Eu tive uma mudança muito drástica no meu modo de vida, no meu modo de ver as coisas, quando eu tive uma revelação espiritual sobre o que é realmente, o que vale a pena e como realmente as coisas funcionam. Existe uma verdade absoluta por trás de todos os conceitos e religiões. Não estou aqui para falar de religião nem nada, mas quando eu tive um encontro real com Jesus, com Deus, após legal. o meu acidente da explosão de gás, que vocês devem ter ficado cientes, aquilo me mexeu muito comigo. E eu vou até expor uma coisa um pouco mais pessoal sobre a minha vida nesse acontecimento. Foi que no dia da explosão eu queimei quase 40% do corpo, né? Queimadura muito grave. E na hora que queimou, eu via o meu rosto derretendo, assim, né? Pingando, assim, a pele do. Cara, isso é realmente bem impactante, né? Bem impactante esse testemunho do Léo relacionado a esse fato e nós acompanhamos. Eu fiz até um vídeo na época relacionado ao acidente do Léo e, cara, não é fácil, cara, não é fácil, mas o testemunho dele impacta bastante. Ele vai continuar, pessoal. Braço do rosto pingava no chão igual vela, assim, né? E aquilo foi me dando um desespero absurdo, assim, foi algo muito, muito ruim. E no hospital, o médico ainda no início, o médico não podia garantir 100% nada, ele tinha que vir conforme o tratamento fosse acontecendo. E na minha mente eu ia ficar com aquela aparência de queimado, né? Todo engrovinhado, com a pele toda derretida, assim. E na minha cabeça, eu não podia me ver no espelho, né, no hospital, então na minha cabeça eu ia ficar daquele jeito. E tudo ali começou a não fazer mais sentido pra mim. A vida não começou a fazer mais sentido pra mim. Eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito bravo com Deus, sabe? Eu ficava me perguntando por que aquilo aconteceu comigo, por que eu merecia. E eu sempre me colocava num patamar de, pô, eu sempre fui um cara bom, eu sempre fui um cara certo, não merecia um castigo desse, eu achava que era Deus castigando. E eu fiquei muito revoltado com Deus, muito revoltado, ao ponto de xingar Deus e desejar a minha morte. Eu desejava tanto a minha morte no hospital, que eu orava para Deus pedindo para ele me levar. E meu coração um pouco maior que o normal, e eu ficava tentando enganar a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque eu percebia que meu coração pipocava quando eu tomava uma dose alta de morfina. E numa noite, eu tentei realmente tirar minha vida no hospital, mesmo sendo cristão a minha vida inteira, tá? E eu ainda, naquele momento, eu duvidei de tudo ali. E eu tentei tirar minha vida daquela noite. Eu não queria mais viver, tá ligado? Tipo, eu ficava imaginando como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado deformado. E não fazia sentido. Eu acho que pra Cara, qualquer um, né, cara, cara, eu que vi, sofre. eu vi esse relato dele, impactante, cara, impactante.
um podcast falando que ele tentou tirar a sua própria vida devido a toda aquela situação do acidente. Vamos continuar. Que sofresse uma queimadura desse nível, já seria algo catastrófico, né? Seria assim, algo que você até entende da pessoa ficar tão depressivo ao ponto de não querer ter mais a vida. E pra mim, que trabalha com a imagem, com o corpo, assim, pra mim era tipo, cara, acabou minha vida, não tenho mais o que fazer, né? É o fim, né? Tudo que aconteceu Só posterior a isso pensa. foi um grande milagre na minha vida, porque primeiro um amigo meu, quando eu informei pra ele que eu tava queimado, ele falou, Léo, o Zeca, ele trabalha como manager de empresas, e ele falou, Léo, eu acabei de fechar um projeto para um grupo de médicos especialistas em queimadura do Brasil que estão trazendo uma nova fórmula para queimados lá da Europa. Eu já falei com eles e eles vão cuidar de você. Uma Então, tipo assim, coincidência, no mesmo age de dia que eu falei Deus. pro cara, o cara tinha fechado essa parada e já me colocou em contato. E eu usei a melhor tecnologia possível como um cobaia aqui no Brasil para resolver meus problemas. Depois fiquei no hospital top com um médico especialista em queimadura, o Dr. Thiago Bom, que foi um anjo na minha vida, com certeza. E naquela noite que eu desejei minha morte, eu tentei tirar minha vida, no dia seguinte eu fui pro debridamento. Debridamento é a raspagem que a gente faz na pele, né? Eu fui pro debridamento, desci pra sala de cirurgia, fiz a raspagem, voltei pro quarto. Quando eu volto do debridamento da raspagem, você fica muito como se tivesse queimado de novo, né? Porque raspa a sua pele com a bucha. E aí o médico entrou e falou, Léo, eu vou mais tarde, quando você estiver melhor, menos grog, eu vou te dar uma notícia. E aí minha mente já ficou viajando em várias coisas, né, ruins. Imagina que pensou. E aí ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar minha mão do curativo, né? E ele falou, cara, não vou me estender muito, mas você sabe que a sua mão né, era a pior parte, né? Porque o botijão explodiu aqui nessa minha mão, então eu perdi a tampa dessa mão toda, que assim ficou tudo em carne viva, um buraco gigante. E ele falou, você sabe que a gente ia ter que fazer um enxerto, e talvez você ia perder o movimento dessa parte da sua mão. Só que aí ele terminou de desenrolar e falou, se você acredita em Deus, pode agradecer, porque a medicina não explica o que aconteceu, que a pior parte do seu corpo, que era a sua mão, já tá curada, já tava assim. Então aquilo foi Agir muito de Deus, forte pra né? mim, sabe, assim. Aquela notícia, assim, me deu uma esperança e eu senti Fantástico. a presença de Deus, assim, tipo, cuidando de mim ainda, sabe. E aí, a partir daquele dia eu comecei a mudar um pouco a minha forma de ver as coisas e conforme os dias foram passando, ele foi me trazendo mais notícias boas, gente, que eu não ia ficar engroviado, que deu tudo certo com o experimento dessa nova tecnologia e que minha beta é uma resposta muito, muito boa, muito positiva. E lá pro fim da minha interação, ele falou, cara, eu acho que você vai ficar, assim, 99% perfeito, assim, não vai mudar nada. E como vocês podem ver, minha pele tá 99% perfeita. Tem uma É, textura um pouquinho diferente só da parte queimada do que da parte manual, mas ficou muito bom. E quando eu saí do hospital, eu comecei a me perguntar muitas dessas coisas, assim, sobre o que realmente vale a pena, né? Aquele tempo recluso, internado, começou a me deixar muito, muito mais introspectivo, muito mais reflexivo. mais reflexiva, é isso mesmo, né? É realmente nesses momentos, quando nós passamos por determinadas situações, que a gente começa a refletir sobre vários aspectos da nossa vida, né? Parabéns, cara. Teu testemunho realmente é impactante, cara. Impactante. Só quem teve, mas continua. E por incrível que pareça, muito mais perto de Deus, muito mais perto do Espírito, da presença. E aí eu comecei a ter uma sede, uma fome de estudar, de saber o porquê que essas coisas acontecem, de tirar de Primeiro sanar amor. essas dúvidas que eu tinha sobre o mundo espiritual, sobre Deus, ou por que Deus tinha Primeiro deixado amor. aquilo acontecer, ou se não foi Deus. Queria começar a entender esse mundo espiritual de uma maneira mais clara. E aí eu já tinha entrado, na verdade, antes da explosão, eu já tinha entrado num curso de maturidade espiritual da minha igreja, mais um curso, né? Já fiz alguns cursos de teologia, só que esse aqui novo que eu fiz, que é da maturidade espiritual, foi assim, algo que foi muito maneiro. E quando eu saí do hospital, eu fui nas aulas do curso, e eu fui com a pele toda estranha, né? Porque, por mais que eu tenha tido alta, a minha pele ainda era muito nova, minha pele era totalmente vermelha, assim, a pele crua, né? Assim, rosa. E eu usava uma malha de proteção para não enrugar e para manter protegido. E eu ia com o rosto todo meio zoado, muito magro, né? Que eu peguei lá 20 quilos. E algumas pessoas até falam assim, pô, Léo, vai pra casa, cara, se cuida. Não precisa vir agora, depois você faz o curso e tal. E eu falava, cara, desculpa, mas o que Deus fez comigo a minha vida inteira e o que ele fez agora, no momento que eu mais precisei, eu não quero perder nem mais um minuto Ai, longe dessa pensa que presença. legal, Léo. Eu quero entender como funciona.
E agora, de verdade, não me importa a minha aparência, se eu tô feio, se eu tô estragado, se eu tô acabado, mano. Eu vou vir pra esse curso, eu tô com sede de Deus, sabe? Tô com fome de Jesus Cristo, eu quero saber o que que é isso. Legal. E aí, teve uma aula sobre redenção que parece que como se tivessem escamas nos meus olhos, eu enxerguei a vida de uma maneira, as É. histórias e a vida de uma maneira, assim, muito diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. A gente costuma dizer na igreja que eu tive uma revelação, né, espiritual sobre É isso tudo. mesmo, não? E aí todas aquelas peças que me confundiam, me davam dores, Revelação do começaram a se Espírito. encaixar, sabe? Eu falei, cara, isso é por isso é por causa Show. disso e pá. E eu comecei a sentir uma presença de Deus muito incrível. E aí logo depois eu fui para um retiro espiritual da igreja, um pacto, onde eu fiquei uma semana, uma semana, uns 4 dias, 3 dias, sem celular, só estudando e entendendo no espiritual o que Deus queria de mim. E aí foi uma experiência incrível. Eu não posso contar o que aconteceu lá dentro, não é uma regra, mas foi algo assim que realmente impactou e mudou a minha vida da água pro vinho, literalmente. Desde aquele dia eu ouvi uma voz me falando que eu precisava mudar e que eu precisava ser radical. E o meu entendimento pessoal também mudou nessa questão, porque eu já não me via mais sendo o mesmo cara de antes, sabe? Eu realmente me via ali, eu recebi o Espírito Santo de Deus naquele momento lá do retiro, e eu me via como uma nova pessoa, uma nova criatura, e eu precisava E abandonar o realmente velho. é. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e tentar seguir a Bíblia o máximo que eu posso. E aí eu Legal. me afastei de muitas pessoas, de amizades. Eu já não era um cara de bebida, nem de droga, mas parei de beber, nem sou de brincadeira. Lógico, na Bíblia não diz que você não pode É. beber, né? Ela encara como pecado, Legal. alcoolismo, uma bebedeira, embriaguez. Mas eu cortei isso da minha vida. E até o meu relacionamento que eu tinha na época, a gente decidiu terminar, né, com a minha ex-namorada. Justamente por isso, porque a gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus, que ainda não estava, a gente não estava preparado para ter o nosso relacionamento ainda, o nosso relacionamento em Cristo, com santidade. E foi de um acordo na nossa terra. E a partir dali eu decidi ter uma mudança radical na minha vida, onde eu queria mudar e seguir os passos e o propósito que Deus queria de mim. E eu comecei a ouvir isso, comecei a entender. A minha visão espiritual ganhou uma proporção Isso é absurda. muito Então, legal. muita coisa já não fazia mais sentido, sabe? Não via mais graça em muita coisa. E uma vez, logo depois disso, eu ouvi, eu sonhei, eu ouvi uma voz me pedindo para eu abandonar esse velho homem e que meu primeiro passo seria Aí é o Espírito não Santo fazer mais falando. parte do Borja Estrada. Porque por mais que eu tentasse mudar o segmento do Borja Estrada, ele sempre seria, a temática dele sempre estaria ligado àquela velha criatura e aqueles velhos hábitos do pecado. É, fica Então, atrelado. eu fiquei quase um ano remoendo isso dentro de mim, com medo de falar isso pro Diego, né, filho do Borja. E porque eu tinha medo da reação dele, não medo, mas eu tinha, eu amo muito o cara, então eu fiquei com medo de que magoar os Só, sentimentos dele, mas eu sabia que Diego, precisava dar um basta e radicalizar isso. Diego é o grande amigo do Léo, que ele explica, ele fala e quem acompanha. É um dos criadores do Bonde, né? Então, é uma amizade de anos e, cara, vamos continuar aí que eu já finalizo Por mais esse que a gente não pensamento. fizesse show, eu precisava oficializar isso com ele. E eu fui conversar com ele, e como eu falei pra vocês no início, ele entendeu super, assim, ele ficou muito do meu lado. Então eu oficializei a minha saída do Borja Strona. Então eu não faço mais parte do Borja Strona. Eu não sei o que vai ser do Borja Strona a partir de agora. O Borja Strona é de Diego, ainda ele tem as coisas, o domínio, o canal, tudo. Mas um pedido de Deus pra mim também é que eu viesse a público oficializar isso pra Que vocês. legal. Eu também estava remoendo só o tempo que eu estava com medo da reação dos meus fãs, das coisas. Mas algumas pessoas podem até achar que eu estou sendo radical demais. Mas eu Não, digo pra vocês, cara, não é radical, radical não. foi Jesus ter morrido na cruz por mim. Amém. E isso eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nem perto de fazer algo desse nível, né? Até porque a gente não tem o que a gente faça aqui em terra que vai merecer o perdão, a vida de Deus. Né? Show. Ele veio aqui para lavar nossos pecados e perdoar eles, né? Então, o primeiro mandamento que a gente recebe para mudar de vida e ser uma nova pessoa é arrepender-vos, né? Se arrepender do que você fez de errado e viver uma nova vida, né, em Cristo. Pegar a sua cruz, Isso negar a mesmo. si mesmo e seguir Jesus. E é isso que eu venho tentando fazer de um tempo para cá. Então, de um tempo para cá, eu sou um cara um pouco mais solitário, fora das câmeras. Como vocês podem ver aqui em casa, já não tem mais aquele monte de gente que tinha antigamente. Algumas pessoas também
o que eu tava falando pra vocês em relação ao Diego, o grande amigo do Léo, é que mostrou realmente um verdadeiro amigo, cara. Pelo contrário, em vez de ele virar as costas e ficar bravo, algo do gênero, não. Pelo contrário, amizade pura e verdadeira é isso. Um amigo ele fica feliz com uma decisão positiva que o outro tome. É, pessoal, e essas mudanças, Léo, infelizmente nós sabemos aí que muitos não farão questão de não entender, tá? Isso faz parte, infelizmente, tá? Vou continuar aí. Pergunto sobre relacionamento, eu também tô bem out desse tipo de coisa. Tô tentando me reconectar mais comigo mesmo, com Deus. Eu tô tirando da minha vida tudo aquilo que Tem me valor. prendia no pecado, sabe? Eu não sou perfeito. É assim ainda. Só que, graças a Deus, agora o meu erro é um acidente de percurso. Uma coisa que acontece, eu falo, eu não devia ter feito isso. Mas agora eu não vivo mais a prática do pecado, eu acho mais normal algumas coisas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque o assunto não é mais bom gestão, eu não tô aqui para convencer ninguém sobre o que eu acredito ou não, mas é só o meu testemunho do Legal. porquê da minha saída do bom gestor. Vou te falar, dá medo, cara, dá medo de você encerrar uma coisa assim, que fez parte da sua vida durante muito tempo, né? Eu fiz uma promessa pro Diego há muito tempo atrás que eu nunca sairia do bom gestor, que aquilo era algo nosso, que fez a minha vida andar algo por mim, onde eu conseguia dar uma vida melhor pra minha família. E eu prometi isso pra ele, que eu nunca ia abandonar ele. E eu pretendo seguir essa promessa que eu fiz pra ele, mas Sim. não fazendo parte do bom gestor. Não vou abandonar ele, o Diego. Mas a prática do pecado que eu vivia antes, eu tô tentando, e graças a Deus tô conseguindo me afastar cada vez mais. Mas é muito Bom. difícil, cara, você olhar assim pra sua vida anterior e dar um basta radical, né? Porque foram 20 e poucos anos achando que coisas eram certas, coisas eram normais, e do nada você descobre que não é normal, não estava certo, estava fazendo mal pro meu espírito, e que eu não ia pro céu se eu continuasse daquela forma. Show. E isso é um assunto muito sério, velho. Assim, a gente passa a vida inteira brincando, festejando, e a gente acaba esquecendo do que realmente importa, porque essa vida aqui é muito curta. Então ela passa muito rápido. E depois disso aqui tem uma vida eterna. Aham. Eu acredito Amém. nisso, eu creio isso da mesma forma que eu pego isso aqui, eu sei que isso aqui existe. Eu sei que Deus, eu sei que Jesus existe também. Ou até mais. Eu acredito mais nisso do que é aqui. Porque isso aqui um dia acabou, entendeu? Isso aqui quebra e joga pro lixo, isso aqui vira pó. Agora, o meu espírito é o meu foco, é a parte mais importante da minha vida. É eu cuidar dele. Continuo sendo um artista, continuo sendo Léo Stronda, Sim, continuo fazendo entretenimento com engraçado certeza. também, bom pra vocês. Com toda Muitas certeza, pessoas Léo. já notaram uma diferença na forma com que eu lido com as coisas, graças a Deus. E pretendo continuar evoluindo nisso. Que bom, Léo. Não esperem um cara perfeito. Eu tô lutando pra ser uma pessoa melhor a cada dia. Perfeição no humano não E existe. tentar obedecer a Deus o máximo que eu puder. E isso aqui que eu tô fazendo pra vocês hoje é um pedido expresso de Deus pra eu me posicionar oficialmente, publicamente pra vocês sobre a minha mudança que despertou primeiro em mim e aos poucos vai se despertando pro mundo, pra vocês verem como testemunho. E graças a Deus eu consegui resolver esse dilema da minha vida com a pessoa que eu mais amo, uma das pessoas que eu mais amo e a pessoa que eu mais tinha desejo de falar, que é o Diego. Então, se eu conseguir resolver isso com ele, e ele entendeu, a gente é amigo, a gente sai junto às vezes para coisas mais suaves, né, alguns encontros mais tranquilos. Ele vem aqui em casa várias vezes, a gente fica vendo anime aqui junto e tal. A gente nem posta nada, é uma parada nossa mesmo de amizade. E se eu conseguir resolver com ele, eu vou conseguir resolver com vocês também. Espero que vocês Sim. entendam. Espero que vocês tenham uma revelação de Deus assim também como eu tive. Porque pode parecer que eu tô abrindo mão de muita coisa, e estou, mas é muito bom. Pretendo continuar na música, só que agora com outra pegada legal. totalmente diferente. Já entrei em estúdio para gravar outras músicas, só que agora com um Léo Stronda que vocês nunca viram e acho que nunca imaginariam. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês continuem me apoiando como sempre e se inspirem, assim como eu inspirei vocês a minha vida inteira, que vocês se inspirem mais uma vez com essa nova etapa, com essa nova fase, ou melhor, com esse novo Leonardo, esse novo Léo. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, eu falo pra todo mundo, eu sou sentimental, sou um cara bem sentimental. Falo no começo da sala de aula com os alunos, falo, pô, eu sou sentimental, então não vem aqui com essas paradas não, que eu choro, eu sou mesmo, tá? Mas esse Lincoln, tá? Sentimental agora eu só vim descobrir de um tempo, tá? Foi sempre assim não. Quando eu também tive uma
situação semelhante, não do acidente do Léo, tá? Mas de uma necessidade de se aproximar, se reconectar, tá? Com o Criador, com Deus. E mudou muito, muito a minha vida, muitas coisas que quem me conhece sabe. Eu tinha alguns vícios e, enfim, tá? Mas isso não quer dizer que nós estejamos distante de problemas e situações erradas, pessoal. Não, pelo contrário. Mesmo depois que eu conheci a verdade, comecei a viver, a me aproximar mais dele, eu errei, pequei, volta e meia, sabe? Há um tempo atrás caí uma deprê lascada, não sei se, enfim, tá? Mas algumas pessoas me ajudaram a sair desse buraco e consegui me levantar. A depressão lá embaixo, sabe? Puxando muitas coisas ruins que se aproximando de mim. Aí eu comecei a, sabe, subir 3 dias na balança, comecei a perder alguns sentidos da vida. Mas enfim, tá? Eu abri os olhos para essa realidade, algumas pessoas me ajudaram e assim, Léo, força, creio que quem gosta de você, do seu trabalho, irá permanecer do seu lado, tá bom? Esteja firme, continue firme nesse propósito. Eu creio que Deus tem muito mais para sua vida e já vai usar você tremendamente para muitas coisas boas, Léo. É isso aí, entendeu? E a amizade verdadeira igual o Diego tem do seu lado, é isso aí, cara, é isso aí. E outra, se segue de pessoas boas que realmente. Ah, mas todas as pessoas são ruins, estão ao lado dele. Não, não é nada disso, tá? Se segue de pessoas que caminham na mesma direção que você, que dançam a mesma música tua, tá? Que realmente te inspire e façam que você suba cada vez mais, tá bom? É isso aí, Léo Stronda dá um testemunho dele, tá? E anuncia o fim do bonde do Stronda, né? E ele revela que foi uma decisão mais difícil da vida dele. Mas, assim como ele também comentou, ele se acertou com a pessoa que deveria se acertar, que estava com ele desde o início lá do bonde do Stronda, tá? Que é o amigo dele. Então, por que ele não pode se acertar com todo mundo, né? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, continuarei consumindo o conteúdo dele, assim também como eu espero que vocês consumam nosso conteúdo aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like maroto, isso nos ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Bora, tamo junto, até o próximo vídeo. Léo, força, tamo junto. E é isso aí, meu irmão. Deus abençoe a todos.